Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a nova ortografia. A nova ortografia é hoje um assunto muito relevante, porque ela existe desde 2009 como oficial, porém nós estamos num período de adaptação e agora, a partir de 2013, nós temos apenas a nova ortografia. E aí é muito importante que a gente se adapte. Mas também é importante que a gente tenha uma noção cultural do porquê que ela ocorreu, do como que isso funciona. Então eu vou dividir a nossa aula em dois grandes blocos. No primeiro bloco nós vamos falar sobre essas questões históricas, do porquê, do quais são os países de língua portuguesa, o porquê que existe essa mudança hoje, quais foram os pensamentos sobre a mudança para a nova ortografia. Depois nós vamos falar da nova ortografia em si e quais são as diferenças. E depois desses dois blocos principais, nós teremos um terceiro bloco, mas que não é menos relevante, que vai trabalhar com exercícios da nova ortografia. Bom, para começar, eu quero pegar primeiro um slide que eu peguei emprestado aqui do nosso professor de atualidade, o Paulo. Um abraço, Paulo. Falando um pouquinho do expansionismo marítimo português. Os portugueses eles tinham uma preocupação com ouro, com escravos, com pedras preciosas, mas também com especiarias. Por que essa preocupação com especiaria era tão grande? Por um elemento muito simples, gente. Não havia, na época, uma geladeira. Então, para você conservar o alimento, era muito importante essa questão do tempero, não é? E aí, esse caminho que Portugal fazia era via terra. E era muito complicado, porque carregava muito peso, e além disso tudo, nós tínhamos também essa questão dos saques. Então, Portugal começou a tentar fazer caminhos marítimos para as Índias. Então, primeiro a gente pode ver aqui o Pedro de Covilha, que tentou chegar por cima até as Índias. Estão vendo? Mas havia ali um estreito em que era difícil de passar. Mas foi o primeiro caminho que foi feito. Depois nós tivemos Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias saiu também ali de Portugal e foi acompanhando e foi até quase ali a nossa saída para o outro lado, que foi o que o Vasco da Gama fez para chegar. Mas ele não chegou às Índias. Então, ele ficou ali beirando a África. E aí, é claro, muito ouro, né? Pedra preciosa, a África tem tudo isso. Depois, nós tivemos aí o Vasco da Gama. Vasco da Gama passou pelo Cabo das Tormentas, ele sim passou, e conseguiu atingir o caminho marítimo para as Índias. Foi um grande feito, né? Um feito tão importante que, na minha área, ele é registrado nos Lusíadas, um livro maravilhoso do Camões, e que conta exatamente essa história desse grande feito humano para a época. E passar pelo Cabo das Tormentas, descobrir um caminho marítimo para as Índias foi excepcional em questões financeiras. E aí depois nós tivemos o nosso Pedro Álvares Cabral chegando aqui, né, no Brasil, mas é interessante notar que não só ele ficou aqui, mas como depois ele continuou a viagem dele, passando também por essa passagem chegar às Índias, né? Mas ele chegou aqui no Brasil. Bom, o que eu queria com essa explicação histórica, claro, não pretendo dar uma aula de história, mas a ideia é a seguinte: olhem bem para o mapa e vejam quantos países, por quantos locais Portugal passou. Portugal foi para inúmeros locais nesse período do expansionismo marítimo, e aí a língua foi se espalhando. Naturalmente, nos pontos em que havia mais comércio, a língua portuguesa foi se espalhando. Então, hoje nós pensamos no mundo, e ao pensar no mundo, nós temos a nossa língua portuguesa começando com Portugal, mas depois atingindo inúmeros outros países, os quais nós podemos ver as bandeiras aí. Então, nós temos Portugal, depois Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que são países hoje que têm a língua portuguesa, esses países espalhados pelo mundo. Bom, pensando um pouco na língua portuguesa, a gente pode pensar que o português, coisas importantes que às vezes a gente não sabe, o português é o terceiro idioma mais falado do mundo. Ou seja, a importância do português em número de falantes é muito maior do que a gente pensa. É a única língua que está em todos os continentes, inclusive o asiático. Ou seja, normalmente quando você pega países asiáticos, nós não temos nada, por exemplo, de língua germânica, de espanhol, mas nós temos o português. O português chegou em Macau que se fala português. Nós temos, então, gente, 8 países que falam português, como nós já acabamos de ver, não é? Então, Portugal e Brasil como principais, mas temos inúmeros outros países, principalmente na região da África.
Bom, além desses países, nós temos algumas regiões, eu até citei, né, Macau, mas temos Goa, Damão e Diu, além da região da Galiza, né, em que você tem essa questão do português também. Lembrando que o português, ele tem uma origem que não é direto do latim, não veio do latim e virou português. Na verdade, já havia o reino de Leão e Castela, e aí depois houve uma guerra, então a pessoa que ganhou a região de Portugal, né, foi falando esse espanhol arcaico e misturando com o provençal em algumas regiões ali, e daí deu origem ao português, né? Então nós temos algumas línguas misturadas nessas regiões, não só o português. Bom, o que acontece é o seguinte, até 2009 nós tínhamos 2 escritas oficiais, usadas em documentos oficiais, no Brasil e em Portugal. Então o que acontecia? Havia uma documentação, por exemplo, que era submetida ao governo português. Ele tinha que ter lá a palavra facto. E aí vinha essa mesma documentação para o Brasil, e aí tinha que ter a palavra fato. Então, esse é um problema que existe há muito tempo e que é uma tentativa de resolução desse problema. Pensar numa questão de nova ortografia. Então, o objetivo dessa reforma ortográfica é unificar os registros de língua portuguesa nos 8 países. Não é, portanto, uma reforma linguística, uma reforma política. Vamos entender o que eu quero dizer para vocês. Inicialmente, eu tive um impacto de inúmeros alunos que me falaram assim, ai, que beleza, tiraram o trema, vão facilitar a nossa vida. E aí, de repente, eles começaram a perceber que há inúmeros problemas com a infinização, nós vamos ver essas regras. E aí eles falaram assim, mas por que não fizeram um negócio para facilitar? Porque não era esse o objetivo. O objetivo desse acordo ortográfico é unificar os registros, ou seja, ele é um objetivo político. E, obviamente, isso não significa que a língua vai ficar mais simples para a gente. Então, pensando novamente no mapa, para fechar a ideia, nós temos aí todos esses países e regiões que eu citei para vocês. Observem, olha lá Macau, já no continente asiático, nós temos uma única língua que ela é falada, tem pessoas falando no mundo todo. Quando você olha para o mapa mundo, a gente consegue perceber isso. Então, é muito interessante, aí a gente vê a importância da nossa língua. A nossa língua não é uma língua qualquer, é uma língua linda, maravilhosa, uma cultura fantástica, não é? Então, eu falo que o maior legado que Portugal deixou para esses países que fizeram comércio, esse pequeno país, Portugal, mas o maior legado que ele deixou realmente foi a língua. E o arroz doce, que eu adoro. Bom, pensando agora nessa questão da reforma ortográfica no Brasil, né, essa reforma que a gente está estudando. Então, o decreto foi assinado pelo presidente Lula em 2008. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2012, nós estamos oficialmente no período de transição. O que é o período de transição? Tanto as regras velhas quanto as novas estão em vigor. E aí, em vestibular e concurso, até então 2012, todas as 2 formas podem ser aceitas e também na escola, etc. Mas já em 2013, agora em 2013, as novas regras são as únicas válidas. Bom, observem nesse período, se vocês forem fazer alguma prova, os editais. Se o edital falar que quer nova ortografia, mesmo sendo um período de transição, você tem que adaptar a nova ortografia. Em 2013, o edital já não precisa falar nada, só existe a nova ortografia a partir de 2013. Agora, se não falar nada, o edital até 2013, aí eles têm de aceitar a nova e a velha ortografia. Bom, se você vai fazer uma redação até dezembro de 2012, você pode escrever, tanto numa redação quanto no seu dia a dia, até dezembro de 2012, consequência com trema ou consequência sem trema. Você pode escrever ideia com acento ou ideia sem acento. Para quem não acompanhou as mudanças, eu vou mostrar essas mudanças na segunda parte, todas elas. Mas só para a gente entender que é um período de transição. Então, excetuando os casos em que o edital explicita que ele deseja ou a velha ou a nova, teoricamente você pode usar as 2. Numa prova de redação ou em qualquer outra prova que você venha fazer. E no seu dia a dia também. Já em provas de múltipla escolha, já estão sendo normalmente essas provas escritas na nova ortografia desde 2009. Ou seja, eles não podem te pedir uma questão direta, mas eles já estão fazendo a prova em nova ortografia. Então, se a gente não conhece nada da nova ortografia, isso pode nos confundir.
Então, as instituições, voltando a falar, não fazem perguntas diretas a respeito da mudança ortográfica, mas a escrita pode me confundir. Bom, vou fechar essa ideia até aqui dizendo o seguinte para vocês. Até dezembro de 2012 eu posso usar a velha ou a nova, mas eu sempre falo o seguinte, escolha uma delas numa redação, porque para os corretores nós também estamos nos adaptando, especialmente a questão de fenização ainda ela é muito complexa. Então, se você coloca mistura da nova com a velha, e eu já vi isso acontecer com alunos meus, eles acabaram fazendo correção com uma ou com a outra, porque isso é natural. O corretor, naturalmente, ele vai pensar numa delas. Então, tentem, gente, fazer uma coisa assim, bem direta, ou com a velha ou com a nova. E eu, particularmente, oriento fazer já com a nova. É um período em que a gente já está beirando 2013. Então, tentem já se adaptar com a nova ortografia. Para isso que vocês estão fazendo esse pedaço de curso, né? Esses elementos de curso que a gente vai trabalhar as regras.